Então, pessoal, nós vamos dar início à sequência do livro Células Excelentes, e hoje está na minha responsabilidade cobrir ou abordar os capítulos de 10, 11 e 10, 11 e 12. Então, são 3 capítulos. Espero que todos vocês já tenham lido o livro. Eu já li completo. Aqui em casa o Henrique leu também, temos conversado sobre ele. E tem sido um livro muito bom, é muito prático. E, na verdade, ao preparar essa aula de hoje, né, como requer ainda mais atenção de minha parte, eu fico com uma tremenda responsabilidade, porque tem muita coisa legal que a gente fica sabendo, e, às vezes, aquela vontade, né, de praticar o que está no livro, mas eu percebo que a teoria é muito boa, mas ainda percebo que temos muito o que crescer para ficar na excelência, né? Então, há uma responsabilidade, assim, de falar com vocês, porque a teoria é boa, mas eu não tenho toda a bagagem no meu PG, nem toda a experiência desse autor, Léo Matos. De qualquer forma, eu vou compartilhar com vocês o que o livro fala, primeiro me desafiando também a ser mais prático, a amar mais a visão, a implementar mais, a ser mais cuidadoso. E tudo tem a ver a começar com a gente, né? De nós desenvolvermos a excelência, a questão da nossa disciplina, nossa lembrança sempre de orar pelo grupo, nosso engajamento. Então, eu gostei demais, né, da proposta dele em todo o livro, e nós vamos aí começar com esse primeiro slide, né, que fala sobre o ciclo da célula. Antes da gente falar desse ciclo da célula, convém lembrar que há um objetivo maior em curso do que a própria dinâmica da célula. A gente faz parte de um movimento que é muito superior a reunir irmãos toda semana, ou interagir com eles, e ficarmos num grupo assim, estacionado. Então, a visão tem a ver com uma sequência. Nós fazemos parte de uma cadeia, né, de células, em que todos os elos têm que estar fortes para uma célula não ficar isolada e ficar na mesmice. Então, a gente faz parte de um movimento muito grande, começado por Jesus. E o próximo slide vai falar da grande responsabilidade, né? A gente tem falado sobre esse texto, que significa a grande comissão, né? A grande responsabilidade da igreja. A gente está careca de saber, né? Jesus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa participação num pequeno grupo faz parte de uma causa muito grande, muito eterna, muito bela. Então, nós não estamos apenas cuidando de um PG, a gente está dentro de uma estratégia bíblica que tem desdobramentos cada vez de sequência, de multiplicação, de fruto. Então, não está no livro, mas eu vou lembrar com vocês aqui que esse livro de Mateus tem algumas chamadas para nós. No capítulo 4, tem a chamada para o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. E tem a chamada para o trabalho. Eu vos farei pescadores de homens. Tem a chamada para encontrar em Cristo o descanso. Vinde a mim, capítulo 11, 28, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O 16,
chamada para o discipulado, aquele que não renuncia tudo que tem e vem após mim, né, para o discipulado, e agora tem a chamada para a tarefa da igreja, que é fazer discípulos. Então, é a conclusão do livro de Mateus, né, as últimas palavras de Jesus, dizendo que ele já nos preparou para ir. Então, a gente faz parte de um grande movimento em que Jesus está nos treinando o tempo todo, e chega um momento que não é vinde, é ide. Eu espero que todos nós já tenhamos entendido o tanto que a gente tem aprendido com Jesus e estejamos nesse movimento de ide. E a gente tem para nos assessorar o PG. Eu sou de uma época que a gente não tinha essa revelação, assim, essa ajuda, esse entendimento. Eu ficava tão preocupado em ganhar almas, e eu sozinho para cuidar, para trazer para a igreja, para falar de Jesus. Eu não tinha essa retaguarda que hoje a gente tem, né, de irmãos que se unem a nós para cuidar de um novo convertido. Então, tem um aspecto aqui da intencionalidade. Vamos para o próximo slide. Liderança inclui propor desafios e conduzir o grupo a dar passos na direção desejada. Todo bom líder deve saber para onde está indo e gerar em seu grupo o desejo de caminhar com ele. Então, aqui é uma chamada para nós que tem uma intencionalidade no PG. Não é para entrar ano e sair ano sem metas, sem objetivos, senão vira um grupo de estudo bíblico, vira um bom encontro de amigos, que é legal, né? Tem o seu valor, mas é muito mais do que isso. Envolve treinar pessoas, preparar pessoas, discipular pessoas e enviar pessoas. Ele vai falar aqui aquelas 4 palavras que vocês já devem ter ouvido, que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, a gente faz parte de um ciclo sempre girando. E o primeiro que a gente vai falar é o ganhar, que vem agora, né? Ganhar. Todos os participantes da célula são desafiados a ganhar pelo menos um amigo para Jesus. Na verdade, esse objetivo tanto deve ser nosso, né, pessoal, mesmo que a gente não tivesse num PG, mas cada um de nós tem essa paixão por almas, esse desejo de compartilhar o evangelho. Faz algum tempo que a gente não tem mais essa campanha Eu Mais Um. Na verdade, a gente deveria retornar sempre, porque, infelizmente, pensamos que fica maçante, que fica batendo na mesma tecla, mas, na verdade, gente, não é pedir demais uma pessoa por ano, né? Um mais um. A gente poderia revisitar esse desafio. Não é um alvo grande, não é um alvo imensurável, é um alvo que não exige tanto. É dobrar a igreja, né? Vamos dizer assim, né? Cada um ganha um. Então, que Deus nos ajude a retornar a esse plano de passar para cada membro da célula de ganhar pelo menos um amigo para Jesus. Se a gente não tiver metas assim, a tendência do nosso pessoal é acomodar. Se não falarmos, as pessoas deixam de visitar, deixam de evangelizar e ficam ali, entra semana, sai semana. Então, falar no PG, vamos orar pelo visitante, vamos convidar alguém, essa fase do ganhar. O pessoal lá de BH, daqui a pouco a gente vai ver, eles dividiram em 4 estações. Na verdade, a gente não segue esse estilo de 4 estações, porque eles seguem a multiplicação do PG, demorando 1 ano para isso acontecer. Eles levam esse período para as 4 estações, que é ganhar, consolidar,
treinar e enviar. Agora, apesar de nós não seguirmos essas 4 estações, cada 3 meses, uma delas, a gente sabe que na dinâmica da célula, na dinâmica do PG, esses momentos existem. Há momentos que um sobressai mais que o outro. Então, a gente está numa ordem aqui, mas necessariamente não precisa acontecer nessa ordem. Mas eles trabalham com essa ênfase. Então, só para ajudar a entender o contexto do livro, tá? Eu vou voltar a falar sobre isso, mas o primeiro momento é ganhar. Então, algumas perguntas aqui para nós. O seu PG já vivenciou essa fase? Todo mundo está motivado, ganhando pessoas, convidando pessoas para participar. Continuando, seu PG está ganhando vidas para Jesus? Tem pessoas que têm feito decisões para Cristo ou só participando dos encontros? Todos da sua célula têm o alvo de ganhar uma pessoa para Jesus? Eu vou falar por mim. Nem sempre eu coloco essa responsabilidade em todos. Assim, com a frequência que eu acho que deveríamos. Você identifica a necessidade de investir em evangelismo para alcançar novas pessoas? Então, uma célula excelente, ela está aberta para ganhar pessoas o tempo todo. E é uma alegria quando tem gente nova, é ou não é? A gente fica alegre com os irmãos que a gente já conhece. Mas ter um visitante, ter alguém que não conhece o evangelho, até mexe, até com... há um tempo atrás eu estava no PG e foi escolhido um hino antigão e muito, vou dizer, um hino cheio de evangeliquez. E eu estava com um professor da minha academia e a esposa dele, e na hora que foi escolhido aquele hino, aí você pensa assim, o que esse professor vai estar entendendo desse hino? Sabe aquele hino, eu não lembro agora, mas é parecido com aquele no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teu... O que quer dizer Santo dos Santos, a fumaça me esconde? O que quer dizer? Aí sabe quando você fala assim, meu Deus, eu preciso escolher melhor os hinos, não, mesmo que a pessoa gosta, o irmão crente, que a gente divide lá para as pessoas escolherem o hino, mas não é porque a pessoa escolheu e ela gosta que faz sentido para um visitante de primeira vez, né? Então, até nisso, o visitante nos leva a pensar como que a gente vai falar para não ser uma bolha e o visitante ficar desconectado com a gente. Ele tem que perceber que ele entende, que ele participa, que é gostoso, que é legal, tá? Então, são perguntas aí para nós, né? Depois do ganhar vem o consolidar. E aqui está esse foco, é gerar consistência e compromisso com Deus, ensinando, né, princípios básicos como leitura da Bíblia, oração e compromisso com a célula e com a igreja. Nós que já temos já uma caminhada na fé, isso aqui é bem básico para nós. Leitura da Bíblia, oração, compromisso com a célula, mas são bebês na fé. Então, esse consolidar, você já deve ter ouvido pregação sobre Barnabé, é o que Barnabé fez com Paulo, pegar um novo convertido, não só Barnabé, né? Primeiro foi o Ananias, nos primeiros dias fez um acompanhamento imediato com Paulo, depois veio o Barnabé e fez a consolidação, o integrou à igreja. E a gente tem recebido tantos visitantes, e deve ser uma preocupação não só do PG, mas do próprio culto, já na recepção, a gente receber a pessoa, encaminhá-la para um PG, e usando a linguagem aqui dos adolescentes, dos jovens, colar nessa pessoa para que ela aprenda a ler a Bíblia, aprenda a orar. E aí precisa realmente a gente destacar pessoas para fazerem isso. E a melhor pessoa para fazer isso é quem convidou.
que vai cuidar dela. Então, faz parte aqui do Consolidar encorajarmos os membros do PG a cuidarem dos novos convertidos. A Sandra tem me ajudado a fazer isso. Nós, durante a semana, temos ligado para alguns amigos. Eu tenho ido até numa padaria tomar café com um, às vezes almoço com outro, para poder estar mais perto dessas pessoas. A Kelly do meu PG tem feito isso, e eu sei que outros têm feito também. Então, requer momentos assim durante a semana para dar uma atenção, mandar um recadinho para essa pessoa. Você está lendo a Bíblia? Eu falei para você começar em João. Qual o capítulo que você está? Você está conseguindo orar? Está conseguindo ler? São perguntas que ajudam na consolidação. Às vezes a gente pensa que a pessoa vai automaticamente se alimentar. Um bebezinho, ele demora um pouco para ele se alimentar sozinho, né? Então, esse consolidar, tem umas perguntas agora que nos incomodam, né? Que o livro faz aí. Tem esse processo intencional de consolidação na sua célula? Seria muito bom que os irmãos percebessem que o novo convertido precisa dessa ajuda extraordinária, desse acompanhamento. Tem outra pergunta agora. Os membros maduros sabem que eles podem atuar? E a próxima pergunta, você identifica esses que precisam desse suporte? Então, são perguntas aqui que nos ajudam a colocar os nossos irmãos maduros para trabalharem. Gente, quantas pessoas estão na igreja que têm condições de cuidar de outro? Essa questão do discipulado, e nem precisa seguir um livro, né, um livro grosso, de conteúdos, mas esse cuidado de ligar para a pessoa, de convidar se ela vai estar no PG na próxima semana, de orar com ela. Qualquer pessoa pode fazer. Fala a verdade. Isso não é uma tarefa tão difícil. Alguns de vocês devem lembrar do pastor Raul Nogueira. Ele ganhava universitários para Cristo na USP, e ele sentava e ele fazia discipulado assim, ele pedia para a pessoa ler a Bíblia, sentava do lado da pessoa e perguntava, o que você entendeu? Aí a pessoa, ele seguia assim a sequência, por exemplo, Mateus, né? O que você entendeu? Aí depois explicava para a pessoa com a própria Bíblia. Assim a pessoa, lendo a Bíblia, ia sozinha assimilando. Não é algo difícil de nós fazermos. Um tempo atrás, eu estava lendo João com um novo convertido, e quando eu estava lendo lá um texto que fala assim, João 5:24, né? Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ah, não era esse não, era João capítulo 10, que fala que quem não crê vai perecer. Aí, quando chegou na palavra perecer, ele falou assim, eu não entendo essa palavra. O que é perecer? Na minha cabeça, a palavra perecer é tão comum. Já aconteceu com vocês, assim, você acha que porque você sabe aquela palavra, a outra pessoa sabe. Só que essa palavra perecer está dentro do âmbito evangélico. Ninguém está falando aí todo dia, olha, fui comprar umas frutas, coloquei em casa, as frutas pereceram. Quer dizer, as frutas estragaram. Ele não entendeu essa palavra. E eu pensei que só o fato, interpretação de texto, gente, nós imaginamos que você lê ali, a pessoa já entendeu automaticamente. Então, por isso que essa questão de consolidar, a pessoa está entendendo o que a Bíblia fala, e lê com ela e tudo mais. Então, tem a ver com informação. E tem pessoas... a Sandra estava um tempo atrás conversando com uma enfermeira, e ela não entendia.
né, aquele livro Oito Passos, muitas palavras não era do repertório dela. E vamos agora falar do treinar, né? Então, aí as três, ganhar, né? Consolidar, vamos falar do treinar. A chave aqui é identificar em qual nível cada pessoa da célula se encontra e oferecer ferramentas para que avancem para o próximo nível. Então, aqui, gente, não é só você ou o PG, nós temos ferramentas na igreja que nos ajudam no treinamento das pessoas. Desde o culto, que tem a questão da inclusão, né, no culto, mas tem a ver aqui com preparar a pessoa para o batismo, estar atento a isso, preparar a pessoa para seguir as classes da escola bíblica. São treinamentos, vamos dizer assim, formais, né? Fora o pessoal que o PG apresenta. Então, aí tem algumas perguntas também nesse item aqui. Por exemplo, ocorre o discipulado em seu PG? É uma boa pergunta, né? Porque eu estava pensando, nosso PG não pode estar sendo limitado aos encontros semanais. Então, deixa eu até deixar essa pergunta aí no ar. Na sua visão, tem ocorrido um discipulado, esse acompanhamento pessoal, esses encontros extras? Alguém gostaria de compartilhar um pouco do seu? Pastor, no meu PG, as mulheres criaram um momento lá, nós chamam de Café com Palavra. Na terça-feira, às 4 horas, elas se reúnem para desenvolver, fazer um devocional ali, acompanhado pela Bíblia online. Aí a gente está pensando também em copiar esse modelo aí para os homens, só que é no horário um pouco mais tarde aí. E tem dado certo, tem criado uma comunhão legal e um crescimento entre elas bem legal também, considerável. Uma outra pergunta, né? Seus membros têm usado os 8 passos? Esses 8 passos trata-se daquele curso para novos convertidos, que fala sobre leitura da Bíblia, tentação, oração, o que é um PG e tudo mais. Então, são 8 passos que qualquer pessoa pode dar para o novo convertido. Essa é uma maneira de fazer um acompanhamento imediato, de ajudar a pessoa no seu crescimento inicial. Esse livro está disponível em nossa secretaria de maneira gratuita, para todos os PGs poderem usar, ok? E é simples, a gente pede para a pessoa fazer em casa, a gente confere, conversa sobre a cada pergunta, e assim, em 30 minutos, dá para fazer um bom tempo de comunhão com a pessoa. Então, apesar de não estar no livro isso aqui, eu incluí para nos ajudar a fazer uso, né? As pessoas do seu grupo estão engajadas na Escola Bíblica Portal? Tá aí uma boa pergunta para nós. Agora está terminando o ano, mas vai começar o novo ano, e já para a gente ir pensando nisso, já no início do ano, encorajando os irmãos a começar da classe do pastor Paulo, de vida cristã, depois tem a minha, que é a Sala Visão, e as outras matérias optativas, para as pessoas estarem sempre estudando. Então, são ferramentas que a igreja disponibiliza de treinamento. Quem quer aprender mais, tem a oportunidade. Graças a Deus, a gente tem sempre escolhido temas para variar sempre, não ficar sempre repetindo os mesmos, né? Então, faz parte aí do treinamento. E, por último, desse ciclo, é o enviar. Como grupo, já mais consolidado e maduro, é chegada a hora de enviar célula por meio da multiplicação. Vamos dizer assim que a multiplicação é um alvo que todo líder deveria desejar. Sabe quando a pessoa... Eu sei que a comparação que eu vou falar agora é um pouco exagerada, mas todos nós que já estudamos, né, numa escola ou numa faculdade,
a gente deseja chegar no final do ano e terminar bem aquele ano, né? Então, um PG deveria ser um sonho nosso, assim, uma coisa contagiante entre nós, os líderes. Puxa vida, eu não vejo a hora de multiplicar o meu PG. Eu quero desafiar as pessoas, abrir uma nova casa, viver aquele clima de preparar as pessoas, treinar, as pessoas ganharem segurança. Como é gostoso você treinar um líder, você deixa que ele dá muitas lições, você acompanha, dá um feedback, encoraja. Aí quando você vai sair, você fala, puxa, está em boas mãos. Que legal, já posso sair. Isso é gostoso demais. Então deveria ser uma coisa assim contagiante para nós, para o nosso pessoal. Já pensou os membros falando assim? Ah, não vejo a hora de multiplicar o nosso PG é saudável. É muito melhor do que aquela atitude, ah, não fala sobre isso não. Aí é triste, né? Aí é lamentável. Mas deveria ser o clímax nosso. E a gente não é tão rígido como essas igrejas, né? A gente às vezes passa mais de 1 ano, 2 anos, ou até mais. Não é verdade? Para chegar essa hora da multiplicação. Esse ano, pelas nossas estimativas aí, só vamos conseguir uns 3 ou 4. Mas é muita coisa que a gente está aprendendo, a gente quer trabalhar para melhorar. Não podemos ficar contentes só com 4 PGs. Graças a Deus, tá? Eu não estou reclamando, não, né? A pregação da semana retrasada não fala mal, né? Não estou reclamando, não, mas que a gente pode melhorar, a gente pode, não é? Então, tem uma pergunta aí. Duas, aliás, mais do que uma. Sua célula já se multiplicou? Você tem dificuldade ou facilidade em enviar seus discípulos? Cuidado, líder, para não ficar segurando as pessoas. Como se. Porque aí é ficar na zona de conforto, né? Mesmo que você tenha gente com muito potencial, mas essas pessoas precisam também serem colocadas em circulação, né? E a próxima pergunta: em qual fase sua célula se encontra? Pensando aí nas 4 categorias, né? De ganhar, consolidar, treinar e enviar, olha que as etapas, elas evoluem de uma certa maneira, né? Então, isso é para nos despertar para sair da zona de conforto, ok? Alguém quer fazer alguma observação, antes de eu passar para outro bloco? Algum comentário? Ô, pastor, Sim. eu tenho visto aí muitos pequenos grupos aí fazendo algo parecido com o que o Vitor disse aí, e às vezes não tão assim bem sistematizado, né? Um dia específico, mas tem surgido muitas iniciativas, né? Eu queria até, acho que eu já comentei aqui, e o nosso PG também tá com uma estratégia parecida, onde a gente está lendo alguns livros da Bíblia juntos, né? Então nós já lemos João, as epístolas de João, e agora estamos lendo junto Atos. E a gente percebe o quanto as pessoas crescem e são desafiadas a ler aqueles textos e fazer seus comentários, né? E aí nós colocamos isso num grupo à parte, aonde um cresce com o comentário do outro. Tá bem bacana essa dinâmica também. É bom a gente compartilhar para animar outros, né? Despertar outros para fazer alguma coisa nesse sentido. Muito. Pastor, o senhor falando, eu lembrei aqui de alguma coisa que está atual, né? Essa semana se comentou muito, não tanto, né? Porque houve a pandemia, sobre a classificação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E eu estava lembrando aqui, o senhor estava falando em enviar, em treinar. O objetivo de uma partida de futebol para uma vitória é fazer o gol. O grande desafio do crente é como é o quê? O gol nosso, qual que seria? Ganhar uma alma. Amém, é isso aí.
Então, talvez a gente tenha, como o Rogério falou, temos que criar, como esse livro é excelente, a gente começar a mostrar às pessoas que as vitórias só virão com gols. Segundo, Verdade. tem muita gente que está jogando bonitinho, toca a bola, mas não faz gol. Alguém falava, né, Valmir, assim, uma poesia antiga, fala assim, não adianta driblar bonito, Exatamente. não faz Né? gol, né? Então, não adianta... e o treinar, e aí, desculpa, né? Não sei se é porque eu sou mais velho, eu fui educado diferente, ou talvez onde eu aprendi a ser homem, o negócio era, sabe, escreveu, não leu, você é responsável pelo que você faz, as pessoas estão se acostumando. Por exemplo, você treina a semana toda e no domingo você precisa de alguém para jogar numa recepção, você não tem. Você treina todo mundo para fazer uma iniciativa e você não tem. Então, eu acho que o que temos que nós, como líder, como técnico, vamos dizer que é o campeonato brasileiro aí, né? Como técnico, dizer nós precisamos fazer mais gol. Nós precisamos soar mais, treinar mais. Desculpa o paralelo, mas é que eu não posso ficar calado, porque como o Rogério falou, eu tenho um grupo que a gente se reúne às quintas-feiras, eu tenho algumas pessoas idosas e eu falo, idade não é sinônimo de acomodação. Verdade. E eu saber demais não é suficiente para que eu não queira aprender mais. Obrigado por esse livro. Tem uma palavra aqui que o senhor não citou. Vamos incendiar o fogo, não o fogo, aquele fogo de aleluia e jogar bonitinho. Mas o fogo do quê? Para que você na igreja? Para que a gente está junto? Obrigado por essa lembrança hoje, né? Como foi falando. A gente não está falando mal de ninguém, não. A gente está falando bem daquilo que a gente acredita, né? Verdade, Valmir. E as coisas de Deus deveriam nos incendiar mais, né? Deveriam nos aquecer mais, né? A gente faz parte de uma obra muito linda para a gente ficar apático, ficar sem graça com ela, né? Desculpa, continuando. Nós já estamos na Champions League, não é isso, Rogério? Nós já estamos na Champions League do cristianismo. Uhum. Para as senhoras, talvez não entendam isso, como o senhor falou, não entende perecer. Mas se nós falarmos que nós já tivemos um campeonato bem ruim e Deus nos resgatou para um comportamento melhor para as outras pessoas, talvez ajudasse a sair o gol mais rápido. Não sei se o senhor lembra, eu estou vendo aqui o Vitor, a questão de 2 anos atrás, minha vida deu uma guinada, eu não tinha a Laura ainda, tinha o Bernardo pequeno, e nós participamos de uma pegada aí que foi o presente maior. Acho que a gente está valorizando muito o presente. A gente está desvalorizando os presentes que a gente tem. Como o senhor falou aí, nós temos algo que é divino, é sensacional. Se a gente não vibrar com isso, nas famílias... Vamos vibrar com o quê, né? Com o São Paulo, com o Corinthians, tem outras coisas. Exatamente, com a bandeira aqui no... A nossa bandeira é Cristo. Perdão, pastor. Cristo. Amém. Pastor, Amém, só para informação, pastor, temos mais 17 slides. Tá bom, pessoal. Então, ele vai falar agora, eu tinha já dito para vocês, sobre as 4 estações em que eles focam. Aqui é para a gente entender, pessoal, como que funciona essa igreja em célula de BH, que nos abençoa com a experiência deles. Nós não seguimos tudo ao pé da letra, mas isso aqui nos estimula, tá? Só para a gente entender como é que eles fazem. Então, eles dividiram essas 4 palavras que eu falei antes em 4 estações. Assim como tem a primavera, verão, outono e inverno, eles dividiram para poder, ao longo do ano, eles enfatizarem o crescimento do PG. Então, a palavra aqui é foco, vai focar em cada estação, todas as células trabalham em harmonia, concentrando os esforços na ênfase específica de cada estação. A primeira estação, aparece aí, é o crescimento, que tem a ver com o ganhar, tá? É outra das 4 palavras. O ganhar é equivalente ao crescimento, conquistar vidas para Cristo e aumentar o número de participantes das células. Então, o foco, é o próximo slide aí,
dessa fase, até nessa fase de crescimento, até os novos que chegavam já convidavam novos amigos para se conectarem conosco. De fato, a cada dia o Senhor nos foi acrescentando novas pessoas. O autor do livro, eu estou aqui uma citação, ele está dizendo que os próprios novos convertidos já chamam as outras pessoas. Essa é uma fase muito boa, porque o novo convertido, ele tem muita identificação com os amigos, com os parentes, então ele arrasta por isso que é muito bom quando a gente consolida um novo convertido, porque ele traz mais gente com ele. Por isso que eles falam essa fase do crescimento, e aí vai vir o dia do amigo, vai vir eventos especiais, que é a fase do que nós estamos falando de crescimento. Então, consolidamos esse encargo no desafio que chamamos de Eu Mais Um, desafiamos os membros da central, a gente pode substituir aqui pelo Horto, a ganharem um amigo para Jesus durante o ano. A gente tem 12 meses para poder ganhar pelo menos uma pessoa. É um grande desafio, né, do crescimento. Continuando, cada um tem clareza que deve continuamente orar, evangelizar e convidar pessoas para a célula? Essa pergunta aqui nos incomoda, porque será que a pessoa que participa do nosso PG, ela tem, assim, de maneira clara, que ela pode evangelizar? Sabe aquelas pessoas muito passivas, que elas querem só para elas? Ah, meu PG é maravilhoso, e ela pensa só nela. Aí nos faz lembrar tanto da mulher samaritana, né, que correu para a cidade para convidar outros para conhecerem Jesus, como aquele rapaz que o gadareno, Jesus falou para ele: vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você. Então, será que nossos irmãos têm consciência que eles já podem ser usados por Deus para atrair pessoas, para evangelizar? Aqui é a fase do crescimento, né? Continuando. Aí, nós temos feito isso aqui. O Dia do Amigo, por exemplo, a gente tenta harmonizar com todos os PGs, porque é um dia que tem a ver com crescimento, tem a ver com evangelismo, é um dia muito especial, aí conforme está escrito, faz toda a diferença quando a reunião é altamente preparada, com o foco de apresentar Jesus de forma criativa, e os participantes agem intencionalmente para levar seu eu mais um. O Dia do Amigo precisa ser um dia leve, não pode ser um dia assim com cara de culto, com uma palavra demorada. Há dicas no livro para que esse Dia do Amigo seja bem atrativo. Você pode até pedir mais material para o Rogério sobre a programação, mas é uma maneira muito legal dessa fase de atrair pessoas. A gente não pode parar de fazer o Dia do Amigo, porque tem algo de diferencial. Até para convidar alguém de fora, tem algo extra, né? Ao convidar, eu tenho feito assim, eu te escolhi como meu amigo, vai ter um evento especial, eu gostaria muito, eu me sentiria honrado com a sua presença. É um dia muito legal, se a gente abrisse aqui, certamente teríamos alguns testemunhos. Agora, a outra estação, né, que tem o mesmo nome daquele ciclo, que é cuidado. É a estação do cuidado, onde o principal objetivo é dar continuidade à grande comissão. Sabe aquela palavra consolidando? Ele está aprofundando um pouco mais, né, já levando para fazer discípulo, para batizar e para continuar ensinando. Então, eles passam os outros 3 meses agora focando no cuidado daqueles que eram novos convertidos. Então, eles começam o ano na fase do crescimento, chega na fase do cuidado, mais 3 meses, e aí tem umas perguntas agora, aliás, uns destaques, não perguntas, né? É um incentivo ao discipulado, acompanhamento, curso de batismo, incentivo para a escola bíblica e cultos de celebração. Em cada PG, a gente está destacando eventos da igreja, acontecimentos especiais, para não parar de falar bem da igreja.
A igreja é a nossa patrocinadora. Vamos ter tal palestra na igreja tal dia. Vamos ter um coral na igreja agora no Natal. Vamos ter uma apresentação. Então, são maneiras de estar integrando a pessoa, cuidando dela para ela se integrar à igreja. Tem aqui algumas dicas, né, para o discipulado. Eu já adiantei um pouco isso aqui, manter o contato regular, confirmar a decisão, ensinar a fazer devocional, ajudar a vencer dificuldades e vícios e envolver-se com a igreja. Tudo isso aqui já foi falado na introdução aqui da nossa aula. Essa foi a segunda estação. A terceira estação é a estação da comunhão. Aí já passaram-se 6 meses e começa um novo período agora, em que tem um foco de estreitar os relacionamentos, os interesses em comum, a vida em comunidade e o serviço do grupo. Cada membro precisa compreender a importância de funcionarmos como um só corpo. Isso aqui é importante quando o PG tem uma característica de pertencimento. As pessoas sentirem falta, darem satisfação. Puxa, eu vou faltar domingo, eu vou viajar, feriado, eu vou passar o final de semana fora, ou não vou estar no PG, não vou ao médico, ou não vou conseguir ir presencial, nem acompanhar virtual. É muito bom essa fase da comunhão, quando as pessoas sentem falta, querem estar junto, e ela quer ser útil também. Só para a gente estar lembrando aqui, isso é tão gostoso que pode ter dificuldade na hora de multiplicar, tá? Mas é muito melhor que a gente crie essa segurança para as pessoas não se acomodarem também, né, de ficar só entre eles. Então, já lemos aí. E a última estação agora, a estação da celebração, está chegando o final do ano, mais 3 meses, eles seguem esse ritmo. A visão da multiplicação é anunciada com mais intensidade. É importante que a gente fala sempre isso o ano inteiro, mas nesses últimos meses eles falam com mais intensidade. Pessoal, eu tenho visitado alguns PGs, nem todos falam isso aqui. Então, é bom a gente dar uma pausa nos PGs e falar, gente, é muito bom nós estarmos aqui, mas Deus quer abençoar outras casas, outras famílias precisam ouvir o que nós ouvimos. Nós estamos aqui para sermos abençoados, mas para a gente não represar essa bênção só para nós. Outras casas precisam ser abertas, outros líderes precisam ser treinados, e falando sempre isso. Agora com mais intensidade, né, nessa etapa. E aí ele dá a dica de planejar cada 3 meses para fazer um planejamento de como vai ser aqueles próximos 3 meses. E nesse caso da celebração, acompanhar mais de perto o líder em treinamento e também desenvolver o potencial dos membros. Então, isso aqui, convém lembrar a aula anterior que o Rogério deu aí, do repartir as responsabilidades, né? De aproveitar as pessoas do PG, cada uma com sua função, e nesse período que antecede a multiplicação, potencializar isso ainda mais, dar segurança para os irmãos, que vai ser uma bênção, que elas vão dar conta, que elas vão continuar trabalhando no próximo, e tudo mais. Planejamento. Então, sobre essa reunião de planejamento que antecede cada 3 meses, uma vez que convidamos os membros da célula a sonharem e planejarem ações para os próximos meses, passamos a eles a mensagem de que a célula não é apenas do líder, mas que cada um é parte fundamental do processo. Valorizar os dons da pessoa. Ela é importante, não é o líder que vai multiplicar, é a soma. É igual o time de futebol que já foi usado aqui. Ninguém faz um gol sozinho. Os 11 estão ali na retaguarda, estão trabalhando, e valorizar os irmãos, né, e planejar, incluí-los nesse planejamento. Então, ele vai dar aí algumas dicas, né, de planejamento, né, planejar
não precisa ser chato, não é uma coisa que precisa ser encarada. Tem gente que nem gosta da palavra planejamento, mas a gente sabe que é fundamental. Independentemente de onde e como será a sua reunião de planejamento, não deixe de realizá-la a cada 3 meses. Então, planejar cada etapa dessa. E aí nós temos um roteiro, né? Fazer uma avaliação, pontos positivos, pontos negativos do PG, coisas boas que aconteceram até aquele momento, destacar. O líder dá uma palavra inspiradora para os outros, de que Deus está agindo, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão crescendo, pessoas estão firmes na fé, colocar a data da multiplicação e algumas ações para preparar para a multiplicação, preparar o anfitrião, preparar as pessoas mentalmente, quem vai, quem não vai, quem fica e tudo mais. Pastor, Sim. Como essa proposta aqui me parece nova, eu acho que a gente não falou sobre isso ainda, essa reunião de planejamento, acho que vale a pena a gente tirar talvez algumas dúvidas que possam estar surgindo, né? Então, por exemplo, essa reunião de planejamento, ela vai acontecer com todos os membros do PG ou apenas com o núcleo? Pelo que eu entendi do livro, com o núcleo. Ok. Agora, há momentos que precisa falar para os outros, porque envolve o preparo dos outros também aceitarem a data da multiplicação, aceitarem a proposta que um grupo pode sair do PG. Então, há um momento de só com o núcleo e há um outro momento de trazer o resultado para os demais. Ok? É o que eu entendi da proposta dele. Então, aqui agora, distribua funções, quem vai para a escola bíblica, quem vai ser batizado, a gente ter aí os principais eventos da igreja, e ter tempo de jejum e de oração também, o PG orar por isso, se engajar em jejum, em oração, até para que a multiplicação aconteça, é uma luta espiritual. O inimigo quer trazer desânimo, quer trazer aquela situação assim, desconhecido, né, sair da zona de conforto. Então, é importante levar em conta isso aqui. O que está acontecendo com as pessoas? Depois que multiplicar, elas estão recebendo treinamento. Até para nós aqui, Rogério, a questão do batismo, precisamos até ter com mais frequência, né? Nós temos tido 2 por ano, mas a gente pode ampliar para ter um no começo, um no meio, um no final do ano, até para dar um novo ânimo também para os irmãos. E, de vez em quando, o líder trazer os principais eventos da igreja também. Ok. Próximo. Então, estamos chegando aqui ao final. Coloquei esse versículo aqui. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Saiu, falta a letra M aí, em meu nome. Que está naquele capítulo, João 15, que ele começa falando, sem mim nada podeis fazer, e ele fala lá do trabalho de Deus em nos podar, não no sentido de colocar limites, né, mas de trabalhar nosso caráter, nossa vida, para a gente dar fruto, e muito fruto. E Jesus fala para a gente pedir. Então, oração aqui, né, fundamental. Orar, pedir, depender de Deus. Jesus fala para a gente, afim, o Pai deseja dar muito fruto, né, para vocês irem e darem fruto. Ele mandou a gente dar fruto. Então, não é algo só nosso, ele quer isso também, né? Então, que Deus nos ajude nesse sentido.